Queridos e amados irmãos, saudamos a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a graça e a paz do nosso Senhor. Queremos dar início à nossa mensagem nesse momento, lendo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, a partir do 1º versículo até o 3º. E a palavra de Deus nos diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operação da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, queremos neste momento, mais uma vez, rogar a Tua bênção, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito em nossas mentes, nossos corações. Que ao meditarmos na Tua palavra, possa o Senhor Deus trabalhar em nossas mentes, nossos corações, transformando-os cada vez mais, preparando-nos cada vez mais para um viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer e para a glória do Teu nome. Fica, pois, conosco, ó Pai, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, Redentor meu, rocha minha, em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos e amados, esta carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses foi algum tempo depois da sua passagem por Tessalônica. Tessalônica, na época da expansão do Evangelho, principalmente na segunda viagem do apóstolo Paulo, esta era uma cidade comercial de grande importância. Muitos judeus residiam ali naquela cidade. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 17, nos versículos 1 e 2, temos o seguinte registro: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, ele arrazoou por 3 sábados acerca das Escrituras ali naquela cidade, na segunda viagem missionária. Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez a Tessalônica após passar ali por Filipos. No período em que ficaram ali na cidade, Paulo pregou na sinagoga, o templo principal dos judeus, onde converteram um grande número de gregos e mulheres da alta sociedade. Eles creram em Cristo Jesus através da pregação do apóstolo Paulo, creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, lançando as fundações de uma das mais marcantes igreja da época. Mas eles permaneceram em Tessalônica por um curto período de tempo, pois os judeus, movidos de inveja, como nós vemos aqui em Atos 17, versículo 5, revoltaram a cidade e
iniciaram uma grande perseguição contra Paulo e seus companheiros, acusando-os de traição a César. Paulo e Silas são então obrigados a fugir na mesma noite para a cidade de Bereia, ali onde pregaram. E os bereanos, é registrado aqui na palavra de Deus que eles, quando Paulo pregavam, eles iam conferir ali na palavra de Deus, no Velho Testamento, aquilo que ele pregava, e eram chamados de nobres. E ali houve muitas conversões, atraindo novamente a atenção dos judeus de Tessalônica, que seguiram para lá para incitar a população. Paulo foi obrigado a se separar deles por mar, ele foi levado a Atenas. De Tessalônica, Paulo e seus companheiros foram a Bereia, como foi citado. Depois Paulo prosseguiu sozinho para Atenas. Parece que Timóteo se juntou a ele em Atenas, como vemos aqui nesta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aqui no capítulo de número 3. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, Timóteo foi enviado de volta para ficar em Tessalônica, para obter notícias e também fazer um ministério ali. Paulo queria muito saber o que havia acontecido com o pequeno grupo de cristãos. Ele já estava em Corinto quando Timóteo retornou com boas notícias. Estando nessa cidade, não demorou muito tempo até que Timóteo se juntasse a ele. Timóteo, então, retornou com ótimas notícias sobre o tripé daquilo que deveria permanecer na igreja: as notícias sobre a fé, a esperança, o amor, a perseverança daqueles irmãos ali de Tessalônica, em meio a grandes perseguições sofridas, escrevendo-nos então esta epístola. Então, queremos ver aqui, nesses versículos, o teor que Paulo coloca aqui em um versículo: uma igreja fiel em virtudes cristãs. Ele inicia falando, que Paulo, Silvano e Timóteo, eles trabalharam aqui na composição desta primeira carta aos Tessalonicenses. E no versículo 2, ele expressa a sua gratidão a Deus pelo resultado do trabalho de pregação do Evangelho entre os irmãos daquela igreja. Então ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Versículo 3, ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui, meus irmãos, que o resultado da pregação da palavra de Deus na vida daqueles crentes ali em Tessalônica, vemos que produziu um grande resultado, porque eles estavam vivendo a
cada instante à luz do juízo final. Nós vemos a conclusão do livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 4, quando ele encerra o seu livro. O profeta Malaquias diz o seguinte, a partir do versículo de número 3. Malaquias 4:3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta carta de Paulo foca a atenção na volta de Cristo Jesus. Ele veio. Cristo viveu uma vida santa, sem pecado. Foi crucificado, pagando os nossos pecados, conquistando para nós o perdão e a vida eterna. E ressuscitou ao terceiro dia e disse, eu vou, como está lá no começo do livro de Atos, mas eu voltarei. Eu voltarei. Então, vemos que era a preocupação daqueles crentes, a volta de Cristo, e como eles encontrariam aquela comunidade cristã ali de Tessalônica. Então, esta carta de Paulo foca a sua atenção sobre isso daí. Continua com esse tema, né? E esta carta é a mais antiga produzida pelos apóstolos. Então, na introdução, Paulo chama a atenção para as virtudes cristãs desenvolvidas ali pelaquela igreja. A primeira virtude que nós vemos Paulo aqui no versículo 3 desta primeira carta, no capítulo 1, ele foca a obra de fé. Numa outra tradução diz da operosidade da fé daqueles crentes ali. A fé em Tessalônica era do tipo que produzia, era do tipo que operava. Fala da obra, o trabalho, a operosidade da fé. Não apenas, aquilo que eles criam não era apenas um credo morto, apenas um credo lido, um credo recitado. No Novo Cântico que nós temos, lá no final nós temos o credo apostólico. Tivemos oportunidade de muitos cultos lermos este credo, para que ficasse vivo na mente de cada crente, para viverem à luz daquilo que professavam. Os que professaram a Cristo Jesus, Cristo como Senhor e Salvador, foram batizados ali na igreja de Tessalônica. Eles viviam a cada momento esse credo nas suas ações, no seu dia a dia. Eles não tinham apenas o nome ali no rol de membros, como crentes em Cristo Jesus, pertencendo àquela igreja. A fé que professavam era vívida entre os crentes, e também a igreja testemunhava essa fé entre os habitantes daquela cidade, entre os irmãos e aqueles também que
ainda precisavam conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Era a fé pessoal em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Viviam uma vida de confiança, uma vida de confiança. Eu gosto muito do Salmo de número 23, o salmista Davi falar dessa confiança em Cristo Jesus como o grande pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque eles passavam por momentos difíceis de perseguição, como a palavra de Deus relata, como foi na igreja primitiva. Eles viviam uma vida de submissão ao senhorio de Cristo. Submissão, eles estavam debaixo de uma missão. A missão era serem testemunhas de Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Eles viviam assim, testemunhando esta fé, como temos lá na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11, quando o escritor, ele dá, aqui no capítulo de número 11, no versículo de número 1, a definição fala da natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam, a fé. Aqui nós vemos que esta certeza de coisas que se esperam, é a volta de Cristo Jesus. A fé das coisas que se esperam e também a convicção de fatos que não se veem. Quais são os fatos que nós não vemos? Meus irmãos, nós não podemos ver, mas nós podemos sentir a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aplicando a obra da graça de Deus em nossa vida, cada dia trazendo para nós os seus ensinos, cada dia nos ensinando, cada dia nos santificando. São fatos que muitas vezes nós não vemos, mas os resultados provocados por esta obra de fé é maravilhosa, porque o autor e consumador da fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles crentes viviam uma vida de total obediência a quem eles professavam como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, isso levava os crentes da igreja de Tessalônica a trabalharem, a terem uma vida operosa na evangelização, no discipulado, na beneficência, no cuidado de uns para com os outros, cuidado no amor, cuidado no perdão, na comunhão, na atividade mútua, procurando sentir as necessidades de cada um e uns pelos outros. Então, esta é a primeira virtude que Paulo destaca aqui, que era motivo de dar graças a Deus, e ele orava sem cessar por aquela igreja, por aqueles irmãos daquela igreja. E, em segundo lugar, Paulo fala do trabalho de amor. A outra versão diz, abnegação do vosso amor além da fé. O trabalho de amor. A igreja de Tessalônica era uma comunidade do amor cristão. Aqui nesta primeira carta, lá no capítulo de número 4, no versículo de número 18, Paulo diz, consolai-vos, pois,
eles estavam amando uns aos outros. Eu creio que o texto é na primeira carta de João, peço desculpa, porque às vezes a gente erra aí. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, vemos isso se cumprir na vida daqueles irmãos ali. Esta expressão, né, o trabalho de amor dos crentes ali da igreja de Tessalônica, era muito visto por aqueles que não eram crentes, que ainda não tinham conhecido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há uma expressão que alguns comentaristas, quando analisam ali a história da igreja primitiva, diz que o testemunho dos crentes ali naquela época e o amor que eles tinham uns pelos outros, o cuidado de uns pelos outros, que deu assim uma expressão daqueles que não eram crentes. Eles olhavam para a comunidade cristã e diziam assim: olhem como eles se amam. Então, o amor expressado na comunidade era como um farol que brilhava nas trevas do paganismo. Aquilo que a gente ouve ali de Mateus, do Sermão do Monte, nas palavras de Jesus Cristo, no capítulo 5, versículo de número 17. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eles viviam o amor que foi derramado em seus corações, como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos. Então, eles não só viviam esse amor de palavras, que às vezes nós vemos muitas declarações de amor, mas são só palavras da boca para fora, mas eles viviam de fato e de verdade. Eles colocavam em prática, em ação, como temos, voltando lá na 1 de João, agora no capítulo de número 1, versículo de número 7. O apóstolo João diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus, brilhava na vida daqueles crentes. Eu creio que é para nós uma mensagem para que nós, nos dias de hoje, também vivamos assim. No capítulo 2 da 1 de João, no versículo de número 10, diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Que maravilha! Andar no amor, então, faz com que nós não andemos tropeçando. E no capítulo 3 aqui de João, no capítulo de número 18, que já foi lido, volto a fazê-lo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Trabalho de amor, um trabalho abnegado, significa esforço extra. Trabalho significa suor, e o resultado acaba
provocando também cansaço. Mas é aquele cansaço de satisfação, principalmente quando nós terminamos o dia, depois de um dia de trabalho, nós estamos cansados. Quando deitamos, então nós sentimos aquele refrigério. E em terceiro lugar, aqui, motivo de ação de graças pelas virtudes da igreja ali de Tessalônica. Em terceiro lugar, ele fala da firmeza da esperança. Como aquilo era demonstrado na vida daqueles crentes de Tessalônica, a firmeza da esperança. Nós vemos aqui essa trilogia de virtudes: fé, amor e esperança. E podemos ver que principalmente essa terceiro lugar aqui, ele fala da esperança, é aquilo que Malaquias, lá no livro, aliás, as Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança, as misericórdias do Senhor. Elas são renovadas todas as manhãs. Eu creio que é isso que dava esperança para eles viverem aquela vida de fé e de amor. Esperança, aqui nas palavras de Paulo, tem uma nota escatológica. Ela ela caminha para a segunda vinda de Cristo, a esperança da volta de Cristo Jesus. E voltando lá na 1 de João, ainda no capítulo de número 3, diz, 1 de João 3, a partir do primeiro versículo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, e o versículo 3 diz: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, a esperança produzia na vida daqueles crentes ali de Tessalônica, então, uma purificação de vida, a santificação. Era vívida, ela era bem expressada no seu modo de viver, o modo de viver de fé, de amor. E então a esperança era evidenciada na vida daqueles crentes, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. E o apóstolo Paulo também trabalha lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, sobre a volta de Cristo Jesus. Isso é que alimentava a esperança daqueles crentes. Ele havia pregado sobre isso, como ele menciona na sua segunda carta aos Tessalonicenses. E então, a segunda volta de Cristo, ele um dia voltará. Aquele dia e hora já está no plano, no decreto de Deus, já está registrado e vai se cumprir. É o dia em que ele julgará os incrédulos, aqueles que não creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, aqueles crentes ali de Tessalônica, eles tinham esperança na perseguição. E vemos aqui no capítulo 1, a partir do versículo 5, concluindo a nossa mensagem, sobre o testemunho que Timóteo deu a Paulo e que Silvano também ajudou na produção dessa carta, que diz assim:
porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que maravilha! Eles tinham a esperança na perseguição. Podem tirar as coisas materiais e até a vida, mas não pode tirar aquilo que está plantado na alma, aquilo que está plantado no coração. A vida eterna, gloriosa, com Cristo nas hostes celestiais. Então, nós vemos que aqueles crentes tinham uma fé operosa, uma fé que trabalhava. Eles tinham uma firmeza na paciência. Paciência significa ficar embaixo de um peso. Debaixo desse peso, eles sabiam que tinha uma confiança tremenda na palavra de Cristo Jesus, até que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve, o peso dele é leve. Então, eles eram perseverantes, esperançosos, tinham firmeza no amor, e é isso que dia a dia eles mostravam. E eu creio que esta lição que nós vemos é para nós também nos dias de hoje, meditarmos e colocarmos em prática a nossa fé, ela ser evidenciada no mundo de hoje, principalmente nesses momentos tão difíceis, e como vemos registrado na palavra de Deus, que ela, temos pessoas que pediram que o Senhor desse fé, aumentasse a fé, e é o que nós precisamos nos dias de hoje. E também esse amor que foi derramado em nossos corações, para que a esperança da volta de Cristo Jesus seja evidente também em nosso testemunhar dia a dia e em nosso viver com Cristo, para a honra e glória do nome dEle. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e invocar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Convido o nosso irmão Reverendo Gilvan, que nos leve a Deus nessa oração e invoque a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amado Deus e eterno Pai, a igreja de Tessalônica nos deixou um legado que desafia o Senhor, fé, amor e esperança. Ó Deus, a fé que temos não é nossa, é dom do Senhor. Aumenta-nos, dá-nos da Tua fé. O amor é aquele que lança fora o medo. Nós amamos por uma única razão: Tu nos amaste primeiro. E a nossa esperança, ó Deus, não tem outro nome senão Cristo Jesus. Teu servo foi usado, ó Deus, para nos trazer uma mensagem ao coração, lembrando por diversas vezes que aquela igreja tinha uma esperança firme, forte, porque olhava para a volta de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a levantar os olhos, tirar das aflições, do egoísmo, nos ajuda a levantar os olhos e mirar naquele dia glorioso. Aquece o nosso coração, restaura-nos, ó Deus, e dá-nos a bênção de sermos também uma igreja
que há de deixar esse legado, esse tripé bendito, maravilhoso: fé, amor e esperança. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre os lares dessa igreja, que o Senhor sustente, que os maridos sejam provedores e que as mulheres sejam sábias, que os filhos sejam aqueles que dão alegria à sua mãe e ao seu pai. Nós rogamos a Deus tudo isso como igreja pequenina, mas comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus, por quem te oramos, e que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pois teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe e vos guarde, queridos, na força do seu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.